Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as nossas partidas de 10 minutos, bora lá, bora já começar aqui a jogar. Nossa classificação sem muitas alterações, a 10 pontos ali da quinta colocação, vamos ver se a gente consegue alcançar o parceiro ali nesse episódio de hoje, buscando aqui um adversário já. Como sempre, estamos à base de cafeína. Os papais de plantão vão me entender. E vamos enfrentar aí um candidato a mestre, um alemão de 2.495. Vamos lá, jogar aqui cavalo F3. E agora vamos de bispo C4. Vou jogar uma italianinha com ele. Vamos fazer D3. E agora ele joga bispo E7, o que acaba neutralizando aquela variante que eu venho jogando com o bispo G5. Então eu vou jogar com roque. E agora a torre E1 para dificultar o D5 dele. Bom, geralmente as pretas jogam com D6 e o preto vai jogar uma posição muito sólida. A diferença do bispo em E7 para o bispo em C5, o bispo ele fica mais passivo, só que a posição é muito mais sólida das pretas, né? Então a posição difícil de quebrar ali. Muitas vezes pode até mesmo transpor para uma Ruy Lopes isso. Igual eu joguei aqui C3 e quando ele faz cavalo A5, nós vamos transpor para uma Ruy Lopes com D3. Exatamente isso que aconteceu. Vou jogar agora cavalo F1, típico de Ruy Lopes. Eu quero passar o meu cavalo para G3 ou para E3. Fazer um H3 antes, com ideias de fazer o avanço D4 sem ter bispo G4. E aqui leva um teminha que ele jogou... Geralmente joga um H6 primeiro. Qual que é a diferença? Quando ele joga o bispo para F8 direto, tem a opção de jogar esse bispo G5. E eu fico agora incomodando com a cravada também. E aqui tem uma diferença comparada a outras posições, que a casa D5 ela tá fraca. E o lance H3 que eu fiz é um lance bem malandro, porque ele não define a casa do cavalo, justamente por conta desse bispo G5. Porque agora eu posso levar o meu cavalo para a casa E3 e para a casa D5. E aí o meu cavalo pode ficar muito forte nessa casa. Bom, de repente estamos jogando uma Ruy Lopes, uma posição clássica aí de Ruy Lopes, onde ele acabou levando um teminha estratégico, que é esse bispo G5, bispo H4. Não quer dizer que eu estou melhor na posição, nem nada disso. Talvez um pouquinho melhor, vai. Tô um pouquinho melhor. Mas tenho algo ali para fazer, né? Eu tô ameaçando isso, tenho ideias de A4, melhorar meu bispo também. Eu acredito que aqui bispo E7. Volta logo esse bispo com a ideia de cavalo H5. Talvez esse seja o melhor lance. Mas geralmente o pessoal que joga essas posições fica meio relutante ali em voltar o bispo para E7. O cara fica tentando fazer outras coisas. Porque é meio que aceitar que cometeu um erro, né? Ele jogar bispo F8 e voltar para E7. Mas tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Tem um cara que é bom de fazer isso, que é o Molina, né? O Molina não tem medo de fazer lance feio, não. Ele vai e volta mesmo, e percebe que deu errado, volta a peça, né? Já joguei muitas partidas com ele e costuma acontecer esse tipo de coisa, mas a maioria dos jogadores acaba não querendo assumir que foi um erro e vai buscar outros lances, né? Vamos ver o que o cara vai fazer. Se ele joga bispo E7 ou se vai buscar outra coisa. Ele tá pensando bastante, né? Pelo menos a ideia do bispo G5 incomodou bastante ele. Porque tem uma ideia estratégica muito clara que é manobrar esse cavalo até a casa D5. Bom, ele tá pensando pra caramba na posição. Deu uma travada aqui. Ele jogou relativamente rápido os primeiros lances, mas agora já tá pensando uns 2 minutos. Vamos ver como que ele vai reagir. Acho que eu joguei uma posição muito parecida a essa, ou talvez seja até mesmo essa posição contra a Juliana Teral. A Juliana que é a número 1 aí do Brasil, né? A Juliana é a atual campeã brasileira? Acredito que sim, né? Juliana já ganhou tanto brasileiro que até perco a conta ali. Mas eu joguei uma posição exatamente com ela, um torneio no Rio, um Aberto Brasil.
onde ela acabou também jogando esse bispo F8 direto, que é meio impreciso. Caramba, a Juliana fez um lance assim também, fez um G5, que aí enfraquece muito, né? Enfraquece a casa F5. Agora ele tem uma debilidade grave aí na posição. Ele não quis aceitar e jogar o bispo E7, que seria muito mais sólido, muito mais correto. Jogar agora cavalo E3. Ele tem debilidades no longo prazo aqui. Talvez não seja tão fácil de explorar isso, né? Vou ter que jogar um cavalo H2, puxar o cavalo para G4. Mas no longo prazo ele pode ter problemas, especialmente ideias de A4, eu começo a vir do outro lado, bispo para B3. Não necessariamente eu vou tentar dar mate nele de uma vez. Eu posso ir combinando com os ataques aqui na ala da dama. Ele veio com D5, esse eu sinceramente não esperava. Ele pode fazer isso? Porque agora se peão toma, cavalo toma, troca tudo, bispo B3. Pô, se isso aqui funcionar, meio que minha vantagem vai embora, né? E aí, funciona? Acredito que eu tenho que tomar em D5. Talvez eu tenha cavalo toma, dama toma e D4. Porque depois de peão toma, ele nunca vai poder tomar porque a torre de E8 está no ar. Eu ainda estou ameaçando um bispo E4. Só que depois de D4 ele tem E4 ou não? A torre está em defesa ainda, então posso tomar em C5. Se trocar as damas, está caindo depois em E8. Se peão toma, troca tudo em D4, certo? Eu acho que tá levando esse lance aqui. Tá levando D4 por conta da torre em defesa lá em E8. Esse que é o tema tático aí da posição. Pô, seria muito errado, assim, se isso funcionasse, né? Porque assim, o cara tá indo fazendo vários lances suspeitos, ainda o D5 funcionar. Seria meio absurdo isso. Tem determinados lances que você suspeita, assim, que, pô, tem que dar errado, né? Se esse joguinho faz algum sentido, tem que dar errado. Então é mais ou menos isso. O cara vai cometendo uns erros estratégicos, você sabe que deve ter algum jeito de aproveitar. E agora eu acho que ficou tensa a posição para ele, porque eu tô ameaçando o bispo E4. Em algumas posições eu posso simplesmente tomar em E5. Eu acho que F5 tem cara de ser suicídio, mas é um lance a considerar também, né? Porque bispo B3 ele tem C4, se eu tomar em C5 ele troca, e talvez tenha um F4. Tudo muito suspeito, mas eu tenho que considerar até esse tipo de lance. Talvez não tenha como punir concretamente. Veremos. Bom, ele jogou aí C por D4, C por D4. E a questão é, E4 agora é uma ideia, né? E4 agora é uma ideia, porque diferente da outra posição, eu não tenho D toma C5. E aí vamos descobrir que não está tão errado assim o que ele está fazendo, será? Cavalo E5 agora. Cavalo toma E5, eu jogo bispo toma E4 intermediário. Cavalo E5, se jogar cavalo por D4, eu jogo bispo E4 intermediário também. Se cavalo E5 jogar bispo toma, eu jogo peão toma. Quando tomar, dama toma, bispo E4. Bom, acredito que esse lance está funcionando, cavalo E5. O grande detalhe da posição é que eu tenho a ameaça de jogar esse lance, jogar bispo por E4. Ele não pode defender com bispo F5, que está levando o bispo B3. Talvez a melhor alternativa seja ele tomar de bispo. Porque esse bispo E4... Também posso jogar bispo E4, né? Não sei o que ele vai jogar agora. Porque eu tô jogando bispo E4 no próximo lance já.
E as peças dele estão muito penduradas, né? Tá tudo caindo ali na posição. Tudo bem suspeito. E o tempo dele tá indo embora. 3 minutos agora. Bom, aqui vai ser difícil ele escapar dessa posição, hein? Vai ter que achar muito, muito lance bom para conseguir escapar. Vamos calcular aqui se bispo E5, bispo E4. Claro, se tirar o bispo, tá tomando. Se dama por D4, bispo C6. Se dama D1, torre D1. Bispo tá cravado, tá tudo ameaçado. Se bispo E5, bispo por E4, tirar dama, então eu tomo em E5, tô com o peão a mais. Eu vou jogar esse intermediário. Se ele jogar bispo E5, eu jogo bispo por E4. Tá certo? Tá certo, né? Bispo por E4. Porque se agora dama por D4, aí eu faço o bispo tomar C6. E aí contra esse, eu acredito que eu posso jogar D por E5 mesmo. E aí temos peão a mais, o rei dele todo exposto, par de bispos, a posição está completamente ganha. Ainda que ele simplifique, a chance dele perder material é enorme, porque eu já vou ter uma torre entrando na sétima, tem umas ideias de torre D6 também. Eu acho que já não tem lance para segurar o material, para falar a verdade. Torre A7, ele achou ainda. Será isso suficiente para defender? Eu acho pouco provável, né? Vamos lá, vou jogar dama H5, ameaçando dama por H6, com ideias de torre D1 e torre D6 também. Por exemplo, se ele jogar dama E6 agora, eu faço torre D1, com a ideia de torre D6. Vamos de torre D1. Ainda o cara tá tentando se defender. Se eu jogar torre D6, torre toma, peão toma, F5. Ó, o mesmo jeito de perder aqui ainda, hein? E se eu jogar a torre toma e agora a torre D1, porque se cavalo por E5 eu jogo bispo E5, dama por E5, torre por D7, dama por E4, dama por F7. E agora depois do lance torre D1, eu criei a ameaça de bispo D5 e também a ameaça de torre D6. Esse aqui parece bem econômico, esse lance, porque agora eu já não vejo defesa para as ameaças, né? F5, leva bispo D5. Tenho a impressão que aqui ele vai abandonar a partida. Tem uma grande chance já dele abandonar, porque não tem mais como defender a ameaça. Se ele tirar o cavalo, leva o torre D6, dama por A2, torre por H6. E aí tô jogando torre H8 mate. Ó, abandonou a partida. Caramba, essa aqui eu tenho a sensação de que foi boa, hein? Tenho a sensação de que foi bem boa essa partida. Vamos lá, não me decepcione, Stockfish. Vamos ver o que ele vai dizer. 97.2 de precisão, 89.9 para ele. Essa aqui foi bem, bem redonda. Todos os temas aí da Rui Lopes. Vamos lá, 2.588 é nosso rating agora e vamos fazer a revisão dessa partida. Essa aqui é uma partida que tem vários temas estratégicos interessantes para eu mostrar, especialmente para quem joga italiana, joga Rui Lopes, quem joga esse tipo de posição acaba sendo bem instrutivo de conhecer. Inclusive, se de repente você joga esse tipo de posição, você quer aprofundar mais nelas,
Lá dentro da Chessflix, a nossa escola de xadrez, você tem acesso a dezenas de treinamentos sobre aberturas, inclusive sobre a italiana, sobre a Ruy Lopes, onde você vai poder aprender mais sobre esse tipo de posição, esses temas estratégicos que eu mostrei aqui na partida. E nesse mês de agosto você pode se tornar aluno da Chessflix, começar a ter aulas comigo, com outros grandes mestres, com uma condição mega especial por conta do meu aniversário que aconteceu aí nesse mês de agosto. Quem vai ganhar o presente são vocês daqui do canal que fazem parte da lista de espera, então só entrar, o link está na descrição aqui do vídeo. Coloque seus dados ali que você vai ser avisado primeiro assim que abrir essa turma especial, beleza? Bom, bora lá então, bora fazer a revisão da partida que começou como uma abertura italiana, onde ele jogou muito sólido com o lance bispo e7, que aí impediu aquelas ideias de bispo g5, e aí eu joguei italianinha normal com torre e1, c3, o que dá a possibilidade dele transpor assim para uma Ruy Lopes com d3. E foi o que ele fez com cavalo a5. Isso aqui é uma posição que a gente pode alcançar da Ruy Lopes. Torre E8, H3 e aqui o momento bispo F8. Acredito que H6 é um lance mais preciso, com a ideia de jogar o mesmo bispo F8 para D5, mas sem permitir o bispo G5, sem permitir essa cravada. E aqui depois de bispo H4... G5. Aqui eu prefiro bispo E7. Eu prefiro esse lance, porque depois de bispo E7 ele pode ter ideias de cavalo H5 para trocar, né? Seria um lance mais... Tanto que o computador ele gosta de voltar imediatamente, nem joga H6, já joga bispo E7 rápido. Né? Tem que aceitar ali, não tem jeito. E, bom, ele jogou H6 e G5, que não é tão grave assim, você vê, tá 0,50 ainda para as brancas. Mas assim como outras italianas que eu já mostrei aqui, quando vem um bispo para G5, o cara joga H6 e G5, o preto ele fica com debilidades para sempre. Sempre que os peões avançam, vão surgindo fraquezas, como a casa de F5. É uma casa bem fraca na posição. Joguei cavalo E3 e aí ele foi muito ambicioso com D5. Igual eu falei, xadrez teria que ser muito errado para esse negócio dar certo. Ele jogar H6, G5, jogar D5 depois. E aí ele levou D4, explorando principalmente o fato dessa torre estar em defesa. Ele acha que é ainda mais preciso, o cavalo toma. E aí veio E4, tinha bispo B7, que era um bom lance para conectar as torres, justamente, né? Aí ele levou cavalo E5, e aqui tá muito ferrado. Tem um intermediário, aí peão toma, peão a mais, muitas debilidades. Olha só, o rei tá pelado aqui, não tem uma peça defendendo o rei. Se ele troca as damas é ainda pior, porque depois de um lance como o bispo B7, tá levando torre D7. E aí já não tem mais defesa, porque vai levar um torre toma e bispo por C6. Esse que é o problema. Então ele jogou dama torre A7, dama H5. E aqui acho que arrematamos legal. Torre toma, torre D1. Ainda tinha umas ideias de H4 e tal, mas esse aqui é muito simples. Ameaça torre D6 e já era. Ele já não tem mais defesa para essa posição. Bom, 2.588 de rating. Chegamos aí a quantas vitórias? Deixa eu ver aqui. 65 vitórias na série. Estamos com 6 empates, 5 derrotas. E na classificação, quase chegando em 2.600. Estamos ali em sexto ainda. E, pô, o cara continuou subindo lá, né? Olha só que engraçado isso. Como é que ele chama? Esse Sturt. O cara tá em Buenos Aires agora. Acho que é um americano, né? Mas ele tá jogando sem parar, pelo jeito. Porque enquanto eu fui jogando, ele foi jogando também. E continua aqui 10 pontos de diferença. Mas aproximamos aí do grande mestre Felipe Eudebis, que agora está em quinto com 2.593. Estamos aí 5 pontos de distância. Tá tudo muito próximo agora, né, da casa dos 2.600. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se chegamos aí aos 2.600, chutando lances e enrolando a galera. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Vamos chegando ao final desse. Se eu jogar uma segunda partida, acredito que vai ficar longo demais. Então, vamos deixar para a próxima. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. E lembra que amanhã, quarta-feira, tem a nossa live de torneio aqui no canal, 7h30 da noite.
em comemoração dos 200 mil inscritos. Então bora lá participar também. Vamos encerrando e até a próxima.